paz do Senhor Jesus, aleluia! Deus seja louvado por mais um momento de leitura bíblica. Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos por mais esse dia, por mais esse momento, a qual nós temos a oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor fala conosco de uma maneira extraordinária. Deus dá-nos sabedoria, entendimento, conhecimento cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 9, diz assim: Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas. Ele disse: Cinge os teus lombos e toma esta almofadalia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote-Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, e entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma a almotoloia de azeite e derrama-a sobre a sua cabeça e diz-lhe: Assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. Foi, pois, o mancebo, o jovem profeta a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães dos exércitos estavam assentados ali e disse: Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E disse: A ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça. Ele disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto encerrado como livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú, aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira, agora fazem-no-lo saber. E disse: Assim diz, e assim me falou, dizendo: Assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um o seu vestido e o pôs debaixo dele no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria, e disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e se foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú, que vinha e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavalo e envia-lhe ao encontro e diga: A paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei: A paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: Assim diz o rei: A paz? E disse Jeú: Que tem tu que fazes com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Toma, este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nissi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam o seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um de seu carro. E saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú.
E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu e disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele este cargo, dizendo: por certo que, se eu não viesse ontem à tarde, o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, diz o Senhor, não a ti pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o, lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho na casa do jardim, porém Jeú seguiu após ele e disse: fere também a este no campo, no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibilão, e fugiu para Megido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz, Zirim, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue, e a parede e os cavalos, e ele a atropelou. E entrando ele, pois, e havendo comido o bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultura, porém não acharam dela senão a caveira e aos pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo. No pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Capítulo 10 de 2 Reis. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciões, aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros e os cavalos, e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos do vosso senhor, o qual ponde sobre o trono do seu pai, e aí pelejai pela casa de vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam parar diante dele, como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciões e os aios, enviaram a Jeú, dizendo: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos, rei, faz o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: se sois meus, ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filho de vosso senhor, e amanhã, este tempo, vinde a mim a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estávamos os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu, pois, que, chegado a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei, e disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã.
E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que se eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que a palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos, e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Equed dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos. Descemos a saudar dos filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivo. E eles os apanharam vivo e os mataram junto ao poço de Bet-Equed. 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. E partindo dali encontrou a Jonadab, rei, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração como o meu coração. É como o teu coração? E disse Jonadab: É. Então se é, dá minha mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. Fê-lo e disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E, chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra do Senhor que dissera a Elias. E ajuntou Jeú e todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene. E apregoaram. Também Jeú enviou todo o Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal, de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem que, porventura, nenhum dos seus servos do Senhor aqui haja convosco, senão os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, e a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda, aos capitães: Entrai, feri-os, não os escape nenhum. E os feriram no fio de espada. E os da guarda e os capitães lançaram fora, e foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal. E fizeram delas latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel, em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: Porquanto bem obraste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração. Fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu com todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassitas, desde o Aroê, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bassã. Ora, o mais dos sucessos de Jeú, e tudo quanto fez, e tudo
todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel, em Samaria, foram 28 anos. Amém? Deus abençoe.